noite vamos dar início a mais um culto a Deus, né? Vamos estar orando, né? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um momento, Pai, em que nós, ó Deus, reunidos estamos, Pai, em Teu nome, Senhor. Para Deus louvar o Senhor, adorar o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem Deus estar nos ajudando, Senhor, nos capacitando, nos auxiliando, Pai, a todo momento, Pai. Que possamos, ó Deus, te louvar, adorar o Senhor de todo o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, seja o Senhor, ó Pai, à frente de tudo, Pai. Vamos ler o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
De todo o meu coração dou louvores a ti, com todo o meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. De todo o meu coração dou louvores a ti, com todo o meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor. Pra sempre levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor. Pra sempre, de todo o meu coração dou louvores a ti, com todo o meu ser eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. Que toda honra seja a ti, e toda glória seja a ti, Senhor. Pra sempre levanto minhas mãos a ti, me rendo aos seus pés, Senhor. Me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida. E toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor. Pra sempre. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível
impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais de maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por esse momento, Pai, em que pudemos te louvar, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, também pedir ao Senhor, fala, Pai, ao nosso coração, através da Tua palavra nessa noite, Pai. Usa, Senhor Deus, a vida daquele que trará, Deus, a palavra do Senhor a nós nessa noite. Conduz, ó Deus, a todo momento, Pai, a Tua palavra, Pai, que possamos, Deus, nos apegar a ela, Senhor Deus, estar atentos, ó Pai, a tudo que o Senhor nos fala. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham das suas casas. Irmãos, vamos prosseguir a nossa exposição da palavra do Senhor. Antes, vamos clamar a Deus que nos ilumine com o Teu Espírito Santo e também que Ele use o Teu servo. Oremos. Deus, nós estamos mais uma vez aqui para aprendermos mais da Tua palavra, para juntos estudarmos, Senhor, essa carta tão preciosa, Senhor, escrita pelo Teu servo. E pedimos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que derrame o Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, sobre cada um que ouvir, Senhor, essa mensagem, ouvir essa exposição, e que nós sejamos abençoados por Ti, Senhor. Nós Te agradecemos e suplicamos a Tua direção, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro, no culto da quarta-feira, nosso culto doutrinário. Nós vimos muitas coisas preciosas quarta-feira passada, né? E daremos hoje continuidade à exposição.
Semana passada nós vimos o versículo 1 ao 2, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Hoje nós continuaremos a exposição e o próximo assunto que nós veremos é uma esperança que produz louvor. E nós veremos esse assunto na primeira carta de Pedro, do versículo 3 ao versículo 12. Tá? Esse assunto que é a esperança que produz louvor. A esperança que produz louvor. Do versículo 3 ao 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mas que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles habitava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. E as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Irmãos, nós vimos semana passada, e vamos dar uma revisada, que essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita para os irmãos que estavam passando uma opressão, uma perseguição. Não era uma perseguição oficial decretada pelo imperador Nero, mas era uma perseguição, era uma opressão assim, escondida, digamos assim. E os cristãos, eles eram rejeitados, eles eram vistos com maus olhos pelas pessoas, porque os cristãos, eles não se misturavam com as práticas pecaminosas daquele tempo. Os cristãos, eles eram diferentes, eles queriam se abster do jeito que as pessoas viviam naquele tempo. E as pessoas insultavam muito eles, diziam que eles eram antissociais. E dessa forma, os crentes daquele tempo, eles sofriam uma opressão da sociedade. Como eu disse aos irmãos, eles eram chamados de canibais por dizerem na Santa Ceia que comiam o corpo de Cristo. Eles também eram chamados de incestuosos. O que é alguém incestuoso? É alguém que tem relações com um membro da família. Porque eles diziam, eles eram chamados
os crentes daquele tempo eram chamados de incestuosos porque eles diziam que amavam os seus irmãos. E também eles eram chamados de ateus porque eles não tinham um ídolo, como a maioria naquele tempo tinham, um ídolo que eles não tinham um ídolo que eles pudessem ver e adorar, mas eles acreditavam no Deus que é maior do que tudo, que é Espírito, né? E por isso os crentes eles sofriam uma opressão nesse tempo. E ainda mais, meus irmãos, os crentes eles eram muito perseguidos por essas coisas, e as pessoas oprimiam a eles. E Pedro, apóstolo de Jesus, para confortar esses crentes, escreveu esta carta, para lembrá-los de quem eles são e onde eles tinham uma esperança, onde eles deveriam buscar esperança para poderem prosseguir. Pedro escreveu essa carta para lembrá-los disso. E nós vimos semana passada quem era o autor dessa carta, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Vimos também a quem ele escreveu essa carta: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. E como, Deus escolheu eles, nós vimos, pelo pré-conhecimento de Deus, e para que Deus os escolheu, por que Deus os escolheu? Deus os escolheu para a obediência santificadora da palavra de Cristo. E nós vimos esses pontos muito importantes semana passada. Hoje nós veremos em que os cristãos eles tinham que colocar a esperança deles. Em outras palavras, como eu já disse aos irmãos, o próximo tema que Paulo traz na sua carta e quer consolar os irmãos daquele tempo, é que eles possuíam uma esperança que produz louvor. Mesmo eles passando por aquela opressão, por aqueles tempos difíceis, Pedro, ele escreve essa carta para lembrá-los que eles possuem uma esperança que produz louvor. Eles possuem uma esperança que produz louvor. Pedro, ele traz esse primeiro tema na carta dele, para lembrar os irmãos daquele tempo, que estavam passando por opressão, por tempos difíceis ali. E ele diz que, em primeiro lugar, a esperança que produz louvor, ela se baseia na obra de Deus. Isso nós podemos ver do versículo 3 ao 5. Tá? Do versículo 3 ao 5, Pedro lembra esses irmãos que estão passando por dias difíceis de opressão, que eles possuem uma esperança que produz louvor, e essa esperança se baseia na obra de Deus. Olhem comigo, do versículo 3 ao 5. 3 ao 5. Pedro ele começa dizendo assim: louvado seja Deus, bendito seja Deus, que é Pai de Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, ele não diz conforme a sua misericórdia, mas ele coloca esse grande misericórdia, ele nos regenerou, ele se inclui, para uma esperança viva. Como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele lembra os irmãos que eles têm uma esperança, e que essa esperança se baseia na obra de Deus, na obra que Deus fez neles. Como ele diz, Pedro lhe diz que ele nos regenerou, dizendo que Deus
foi até os crentes, né, que eram mortos, e regenerou. O que significa regenerou? Essa palavra é muito importante, circulem essa palavra. Regenerou significa curar, né? Imaginem uma ferida, né, uma ferida mortal, que está levando à morte, que em pouco tempo a pessoa irá morrer, mas alguém vem, toca nessa ferida e regenera aquela ferida, trata aquela ferida e dá uma nova vida à pessoa. E é isso que Pedro diz, ele louva a Deus porque pela obra de Deus, pela obra do Senhor na vida dos crentes, eles foram curados e receberam uma nova vida. E essa nova vida tem uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele diz que essa esperança que produz louvor, quando ela se baseia na obra de Deus, naquilo que Deus fez por nós, ela nos dá uma herança. Em outras palavras, ela nos faz esperar por algo que não vai perder o seu valor com o tempo. Essa esperança que produz louvor a Deus, que se baseia na obra do próprio Senhor, ela nos dá uma nova vida e nos faz esperar por algo que, como diz no versículo 4, olhem comigo o versículo 4, nos faz esperar por algo que não pode macular, ele diz, para uma herança que jamais poderá perecer. O que é algo que perece? Algo que morre. Então ele diz que quando nós esperamos por algo que se baseia na obra de Deus, nós esperamos por alguma coisa que não pode morrer. Perecer é morrer, não pode morrer. Também, ele diz que quando nós esperamos em algo que se baseia na obra de Deus, nós esperamos por alguma coisa que não pode macular-se. O que é macular-se? Macular-se é ser manchado. Então, em outras palavras, macular-se quer dizer, nada que você faça te faz deixar de merecer isso. Não pode manchar isso. Então, isso é imaculado. Tá? Não pode ser manchado, não pode ser desmerecido. E também não pode perder o seu valor com o tempo. E ele diz que essa esperança, essa herança por qual os crentes esperam, ela está guardada nos céus. E ele diz, no versículo 5, mediante a fé, por aqueles que creem, e são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, ele lembra os irmãos que estavam passando por tempos difíceis, que eles possuem uma esperança que traz louvor a eles. E essa esperança que traz louvor a eles se baseia unicamente na obra de Deus por eles. Ele diz assim, em outras palavras, olha, louvado tem que ser Deus, porque Ele, com a sua grande misericórdia, veio até nós, que estávamos morrendo, com uma chaga, com uma ferida mortal, tocou em nós, curou nossa ferida e nos deu uma nova vida. E quando ele nos deu essa nova vida, Ele nos fez esperar, Ele nos deu uma herança que não pode morrer, uma herança que não pode ser desmerecida, uma herança que, com o passar do tempo, não perde o seu valor. E essa herança, nós esperamos por ela por meio da fé. É isso que ele está dizendo, mediante a fé, por meio da fé. E esta fé, e por isso que nós esperamos, essa herança que nós esperamos, ela está nos céus. E é para quem? É para nós, os crentes. São para eles, os crentes, que
são guardados por Deus até quando Cristo voltar e a salvação ser revelada àqueles que creem. Então, irmãos, Pedro, ele lembra aqueles crentes que estavam passando por tempos difíceis, que eles possuem uma esperança que produz louvor. E essa esperança isso que eles esperam, se baseia unicamente na obra de Cristo, na obra de Deus por nós, mediante o sacrifício, a ressurreição de Jesus. Meus queridos, nós não somos diferentes do povo daquele tempo. Nós também estamos passando por tempos difíceis. Nós também estamos passando por momentos muito difíceis nessa quarentena, nessa pandemia do coronavírus. E essa carta se aplica a nós também. Nós devemos lembrar que nós temos uma esperança que produz louvor a Deus. E essa esperança não se baseia em outras coisas fúteis, outras coisas que perdem o seu valor com o tempo, outras coisas fracas, mas se baseia unicamente na obra de Deus por nós. Nós temos que lembrar disso. E nós louvamos a Deus, engrandecemos o nome dEle, não por aquilo que Ele vai fazer somente, mas por aquilo que Ele já fez. E Pedro, ele não perde tempo, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nesses dias difíceis, nós devemos lembrar da obra de Deus por nós, pela regeneração em nós, em outras palavras, por Ele ter curado a chaga em nós. E quando Ele curou a ferida que havia em nós, nossos olhos foram abertos e nós passamos a ver, nós começamos a enxergar o reino de Deus, as coisas de Deus. Então, nesses dias difíceis, nós temos que lembrar disso, que a nossa esperança não se baseia nas coisas deste mundo, mas se baseia unicamente naquilo que Deus fez por nós. E por se basear naquilo que Deus fez por nós, nós esperamos a salvação prestes a ser revelada, como diz no versículo 5, prestes a ser revelada no último tempo. E o que ele quer dizer aqui com o último tempo? O último tempo é que ainda não chegou, não que ainda não está completa, está completa, mas ele quer dizer que ainda não chegou o tempo de Cristo voltar e nos resgatar. Então nós vimos que a esperança que produz louvor, ela se baseia unicamente naquilo que Deus fez, na obra de Deus. Isto é, Ele nos regenerou para uma viva esperança, para esperarmos na salvação. Para esperarmos na salvação, que não pode morrer, não pode ser manchada e não perde o seu valor com o tempo. Agora nós veremos que a esperança que produz louvor, ela traz alegria em meio à provação. Então Pedro, ele vem lembrar os irmãos que a esperança que produz louvor, ela traz alegria em meio à provação. Essa esperança que eles têm em Deus, pela obra de Deus, ela traz alegria em meio às provações. Ele diz isso no versículo 6 ao 9. Versículo 6 ao 9. Ele diz assim, que nessa herança, na salvação, eles se alegram muito. Eles se alegram muito, os crentes daquele tempo. Mesmo que eles
estivessem entristecidos por todo tipo de provação. Ele diz. Assim, e ele fala que isso acontece para que fique comprovado que a fé que eles têm é mais pura que o ouro mais fino. E é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. Ele diz que mesmo os crentes daquele tempo, não tendo visto a Cristo, eles se alegram em Jesus, com uma alegria indizível, pois eles alcançaram, dessa forma eles alcançarão o alvo da fé deles, que é a salvação da alma deles. E é interessante que Pedro, ele diz que eles se alegram, nisso vocês exultam, ainda que por pouco tempo devam ser entristecidos. Parece uma contradição, né? Eles se exultarem, se alegrarem, mesmo sendo entristecidos. Parece algo contraditório, né? Mas isso nos faz lembrar aquilo que Cristo disse no Sermão do Monte. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram. Essa aparente contradição naquilo que Cristo diz. Felizes os que choram. E aqui ele diz, nisso vocês se alegram, mesmo que por breve tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então não eram muitas provações, muitas opressões. Na verdade, o que Pedro está querendo dizer aqui é que nenhum ser humano é de ferro, nenhum ser humano é robô. E quando um crente passa por tribulações, ele chora, ele se entristece, ele fica angustiado. Mas dentro do coração dele, ele tem uma esperança que o faz se alegrar, mesmo em meio às provações, porque ele sabe que aquilo tem um propósito de Deus. E aquilo vai resultar em um louvor a Deus. Quando Cristo voltar, aquilo vai ser louvor, vai ser glória. O crente sabe disso. O crente, ele espera nisso. E é interessante que os crentes daquele tempo também não viram a Cristo, mas eles se alegravam em Cristo. Irmãos, isso tem muito a ver conosco. Porque nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis, nós somos tentados a somente nos entristecer, a somente deixarmos a tristeza bater em nós, e esquecemos de nos exultar na glória que será revelada quando Cristo voltar. Não é errado você se entristecer, irmão. O problema é quando você deixa isso tomar conta da sua vida, sabe? Nós, crentes, quando ficamos tristes, mas ainda assim nos alegramos na revelação de Cristo, quando Cristo voltar, quando Cristo vir entre as nuvens. É interessante que os crentes daquele tempo também não viram a Jesus, assim como nós nos dias de hoje. Mas mesmo assim nós nos alegramos, nós deveríamos nos alegrar. Então, nós vimos que a esperança que produz louvor, ela se baseia na obra de Deus, naquilo que Deus fez. E a esperança que produz louvor, ela traz alegria, mesmo em meio à provação. Ela traz alegria. A esperança que produz louvor, ela traz alegria. E como assim? Como que não vamos nos alegrar? Olhando para Cristo, quando Cristo voltar. É isso que tem que produzir alegria
em nós. Porque assim, como diz o versículo 9, alcançaremos o alvo da nossa fé, que é esperar Cristo voltar. E agora, por último, nós veremos, irmãos, que a esperança que produz louvor, nós veremos que a esperança que produz louvor, até os profetas falaram dela. Até os profetas. Isso nós vemos do versículo 10 até o versículo 12. E Pedro, ele diz que essa esperança que traz, que produz alegria, os profetas no Antigo Testamento, eles profetizaram sobre isso, eles investigaram, eles estudaram, procurando saber em quais circunstâncias esses atos de Deus, essa obra de Deus iria acontecer. E nós vemos que eles entenderam que não seria naquele tempo, mas que seria a nós nos dias de hoje. E que essa esperança, ela é tão gloriosa, ela é tão maravilhosa, que os anjos anseiam observar. Irmãos, para que nós possamos entender melhor esse texto, abram suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 25 ao 27. Aqui, nessa passagem, Cristo acabara de ressuscitar e ele encontra com 2 discípulos de Emaús que estavam tristes porque eles achavam que a esperança deles havia morrido, né? E eles não reconhecem a Cristo. E Jesus começa a conversar com eles e ele diz assim: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, se Pedro falou que os profetas falaram acerca dessa salvação, a pergunta a ser feita é: quais profetas? Ele não diz, mas, de acordo com essa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que desde Moisés até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, eles falaram dessa salvação, dessa esperança que produz alegria. E naquilo eles se alegraram, e naquilo eles se exultaram muito, muito. E nós vemos que isso é tão grandioso que os anjos anseiam observar, ou em outras versões, perscrutar. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que essa salvação em Cristo, ela é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa, que os anjos, os seres celestiais, eles procuram entender, eles procuram saber como que foi possível que o Cristo, o próprio Deus transcendente, veio, pegou a sua natureza divina e se juntou à natureza humana. Ele foi 100% homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Os anjos, eles anseiam entender isso. Eles anseiam entender isso. E os profetas falaram dessa esperança que produz louvor. Irmãos, nós não precisamos ir muito longe para lembrarmos de quantas vezes nós nos esquecemos dessa esperança que produz louvor. Nós nos entristecemos, nós viemos ao culto, nós
não encontramos motivos para louvar a Deus, nós esquecemos do valor que o nosso louvor tem, nós esquecemos do valor que essa salvação tem, e por isso nós não louvamos a Deus, e por isso nós não engrandecemos a Deus. Nós esquecemos que desde 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos atrás, os profetas já falaram sobre essa salvação, sobre essa esperança, e nós, sem colocar na balança essa esperança grandiosa, nós a trocamos pelo pecado. E nós temos que lembrar disso. Os irmãos têm que lembrar que, mesmo em dias difíceis como esse que nós estamos passando, nós temos uma esperança que produz louvor, e ela não se baseia em qualquer outra coisa. Em qualquer coisa, ela se baseia naquilo que Deus fez por nós. Isso é, Ele nos regenerou, Ele nos curou. E essa esperança que produz louvor, ela traz alegria em meio à provação. Porque olhamos para Cristo, quando Cristo voltar, mesmo que por breve tempo estejamos tristes. E ainda mais os profetas falaram dela, os profetas pregaram acerca dessa esperança. Então, que os irmãos lembrem desse texto e por isso, por causa dessa esperança, louvem a Deus, engrandeçam ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória. E lembrem que vocês possuem uma esperança que se baseia naquilo que Deus fez, na alegria em meio à provação. Ela traz alegria em meio à provação. E os profetas falaram acerca dela. Os irmãos têm que lembrar disso. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor por esta grandiosa salvação e pedimos ao Senhor que nos ajude a lembrarmos todos os dias dela. E por isso louvarmos ao Senhor. Mesmo em tempos de provações, nós nos alegremos esperando em Cristo. Que nós percebamos o valor que esta esperança que produz louvor tem. Mesmo em tempos difíceis, Senhor. Que nós sejamos gratos ao Senhor e entreguemos tudo a Ti, Deus. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, quero dar os avisos. Domingo nós teremos o dominical, 10 horas da manhã, online, então acompanhem aí. E também teremos o culto ao vivo, 7h30, né? Culto com a família, 7h30 da noite. Peço aos irmãos que compartilhem o canal, deixem um like e também que você seja um canal de bênção na vida dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, tá? E sejam um exemplo no meio dessa sociedade, da nossa sociedade, da nossa cidade, se prevenindo, né, irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.